Bom, pessoal, boa tarde. Hoje nossa aula vai ser sobre seleção natural. Essa vai ser a nossa última aula referente à evolução. Depois nós vamos começar o conteúdo novo. Bom, seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução. De uma maneira bem simplificada, pode-se dizer que a seleção natural afirma que as características com maiores vantagens de uma população para um determinado ambiente são selecionadas e contribuem para a adaptação e sobrevivência das espécies. Então, como nós pensamos sobre seleção natural, o próprio nome já nos remete que o próprio natural, o ambiente, seleciona os organismos mais adaptados para viver naquele ambiente ali, naquele habitat. Então, o próprio ambiente vai selecionar aqueles indivíduos com características que melhor se adaptam para aquela ocasião, para aquele momento. Exemplos de seleção natural, um exemplo clássico que podemos utilizar são das mariposas brancas da Inglaterra, que após a Revolução Industrial houve uma seleção natural na qual que os indivíduos que possuíam características com pigmentos escuros conseguiram sobreviver a predadores e assim passar seus genes com características dominantes para a coloração escura. Então, nessa foto que a gente tem aqui, nesse exemplo, a gente está falando sobre essa espécie de mariposa que, após a Revolução Industrial na Inglaterra, as árvores continham esses líquens que eram brancos, que são essas partes aqui que a gente consegue ver nessa imagem. E havia já indivíduos de coloração mais escuro e indivíduos de coloração mais clara, que aqui está nessa parte aqui bem camuflada nos líquens, tá vendo? Já esse daqui está bem visível. Então, após a Revolução Industrial, na qual as indústrias eram movidas a carvão, houve muita fuligem, e com essa fuligem, esses líquens aqui acabou perdendo a coloração de branco. Na verdade, eles foram pigmentados, com tanta fuligem que tinha, eles acabaram sendo pigmentados de preto. E foi assim por um longo período. Então, esses indivíduos que tinham características de coloração preta, que antes era desvantajosos para eles, passou a ser vantagem após a Revolução Industrial. Então, os indivíduos que tinham características com gene predominante preto, eles tinham mais benefícios do que os indivíduos com características brancas após a Revolução Industrial. Por quê? A mariposa branca na árvore cheia de fuligem preta era muito mais visível para o predador. Então, ocorre uma seleção natural na qual esse indivíduo é predado e ele sendo predado ele não vai passar seu gene adiante. E assim vai predominar a coloração escura. E como que ocorre a seleção natural? A seleção natural ocorre pela necessidade da sobrevivência, né? Da adaptação das espécies naquele ambiente onde ela está, e através dessas espécies mais adaptadas persistirem no ambiente. E aqueles indivíduos com as características que mais se adequam para aquele determinado ambiente são os que pressupõem a sobreviver e se reproduzir. Então, se ele tem mais características que ele vai passar na frente dos outros indivíduos que têm características desvantajosas para ele, obviamente ele vai conseguir se alimentar melhor, ele vai conseguir reproduzir mais, então ele vai ter mais descendentes. E as características vantajosas dentro de uma população são passadas de gerações em gerações. E assim aqueles animais, aqueles indivíduos menos aptos, eles acabam morrendo. Então esses animais aí, que são menos aptos a viver nesse ambiente, eles acabam sendo extintos ou dizimados desse habitat. E os que melhor se adaptaram a isso vão conseguir passar seu gene adiante e sua prole vai continuar tendo essa seleção natural. Então, na imagem aqui nós temos uma representação que nós tínhamos diferentes
a mesma espécie, girafa, só que com diferentes características. Assim como nós seres humanos somos a mesma espécie, temos diferenças morfológicas, características de indivíduo para indivíduo. Aqui na imagem representa isso, que é a girafa, que tinha um pescoço maior, conseguiam se alimentar das árvores, e a que tinha o pescoço menor acabou vindo a falecer e não conseguir passar seu gene adiante. Para relembrar um pouco da evolução, a gente tem que pegar esses dois pontos, que são o lamarckismo e o darwinismo, que nós já vimos em aula, mas aqui a gente vai retomar um pouquinho. Então, nós temos duas teorias, né? Lamarckismo e darwinismo. Então, Lamarck defendia a lei do uso e do desuso, já o nosso querido Charles Darwin, com a teoria do darwinismo, ele defende que os descendentes têm ancestrais em comum que se modificam ao longo do tempo. Então, quando nós falamos em lamarckismo, Lamarck propôs que inicialmente havia apenas girafas de pescoços curtos, com a sua teoria da lei do uso e do desuso. Só que, no entanto, como as folhas das árvores ficavam mais no topo das árvores, elas tinham que esticar muito o pescoço até que se tornou unicamente comprida, dando origem às girafas atuais. Então, no exemplo que nós temos aqui, Lamarck acreditava que as girafas tinham um pescoço pequeno, porém, com a abundância de comida na parte superior das árvores, elas foram esticando o pescoço até chegar nas girafas atuais que a gente tem hoje. Então, para Lamarck, o ambiente é a causa das modificações que ocorrem nos seres vivos e o ambiente que as provoca. Já para o nosso Darwin, em darwinismo, Darwin acredita que no início havia girafas com pescoços de tamanhos variáveis. Porém, a seleção natural e a competição fez com que as que possuíam pescoços mais compridos levassem vantagens contra as que possuíam os pescoços mais curtos. Então, para Darwin, ele defende a ideia que os seres sofrem mudanças que são selecionadas pelo meio. Então, o neodarwinismo. O neodarwinismo surgiu a partir do século XX. Então, o neodarwinismo é uma teoria sintética da evolução, que surgiu no século XX e que se caracteriza pela união dos estudos do Darwin, principalmente pela seleção natural, com as descobertas da área da genética, ajudou a desvendar o que o Darwin já tinha descoberto, porém só no século XX foi ter a certeza com o surgimento da descoberta da área da genética, pôde ter certeza que as teorias de Darwin realmente tinham sentido, tinham cabimento. Só foi proposto essa teoria, e a que é a mais atual até hoje, que é a teoria sintética da evolução, que é a junção do estudo de Darwin com a genética de Mendel. Então, juntou as duas ciências e nós temos o que é essa teoria recente e mais usada, que é o neodarwinismo. Então, só foi possível, no século XX, juntar as teorias de Darwin com as descobertas de Mendel de genética e ter exemplos concretos que o que Darwin pensava realmente se encaixavam com o outro.